Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje nós vamos seguir com a nossa série chamada Mover. A segunda parte que nós vamos ver hoje. Não sei se a maioria aqui chegou a assistir, a acompanhar a nossa série sobre Neemias, da Start, mas hoje nós vamos meditar um pouco também em Neemias, tá? Vou relembrando aqui algumas partes importantes, e também ali mais para frente na mensagem nós vamos ver outros textos bíblicos aqui, tá bem? Vamos orar? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja reunida aqui, ó Pai. Receba, ó Deus, o nosso louvor. Louvor esse, ó Deus, onde nós, como cantamos agora, Pai, só encontramos paz em Ti, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, esteja, ó Deus, falando aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, termos as nossas vidas transformadas pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Wagner, vem aqui um pouquinho, por favor. Só um detalhezinho técnico, fique à vontade, fique tranquilo. Irmãos, nós começamos essa série Mover com o intuito de falar sobre o mover de Deus. Está chegando aí a Páscoa, e na Páscoa ali na frente, né, nós vamos ver sobre o maior mover de Deus nas nossas vidas. Mas, assim como Deus, Ele se move no nosso meio, se move na nossa vida, se move através de nós, se move nesse mundão aí afora, nós também, como cristãos, nós devemos nos mover sobre Ele. Nós devemos mover a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Deus. Nós devemos andar sobre o caminho que é Ele. Jesus, Ele se apresenta como sendo o caminho. E a reflexão e o que nós queremos trabalhar nessa noite e a semana que vem é como nós temos nos movido. O que faz com que a gente levante da cama e o que faz com que a gente queira viver e correr atrás. Estamos correndo atrás do quê? Estamos querendo construir o quê? Mais ou menos isso que nós queremos ver aqui hoje. Eu falei um pouco sobre isso na sexta-feira com os adolescentes. Eu fiz uma dinâmica com eles. Eu vou fazer parecida com você hoje. Quero que você imagine mentalmente, com os adolescentes eu convidei eles a colocar no papel. Porque eles são artistas, né? Então, eu não sei se todos aqui são artistas, mas não sei se você tem o costume de sonhar, ter uma visão de onde você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Eu não sei se em algum momento você parou para refletir e imaginar aonde você vai estar daqui a 15, 20 anos. Se você nunca fez isso, eu queria que você imaginasse isso agora. Você já planejou, já sonhou, já teve uma visão nesse sentido, de onde você quer estar daqui a 15 anos? Como você deve estar daqui a 15 anos? Como você desejaria? Eu não quero que você seja pessimista, eu não quero que você seja realista, eu quero que você coloque ali o sonho,
O que você desejaria? Tente imaginar, tente construir exemplos. Como você vê a sua família daqui a esses 15 anos? Como você se vê profissionalmente? Em que cidade? Em que ambiente? O que você vai ter conquistado? Como você vai ter mudado? O que você vai ter adquirido emocionalmente, intelectualmente, financeiramente? Consegue imaginar? Consegue construir? Nós fizemos esse exercício na sexta-feira, foi muito legal. Pensar coisas boas acerca da nossa vida no futuro é muito bom. Se você nunca fez isso, eu recomendo. Faz um bem, mas ao mesmo tempo também vai nos dando alguns choquezinhos, né? Algumas incomodações. Aí teve várias visões na sexta-feira. Familiares, com relação a emprego, com relação a empreendimentos, com relação a conquistas materiais. Gente, Deus, em algum momento da nossa vida, Ele nos permite sonhar, Ele nos permite ter uma visão do futuro, de como nós gostaríamos de viver. Eu não sei se você lembra de Neemias. Neemias, para quem não conhece a história, não estava aqui conosco, ele teve uma visão baseado na situação que o seu povo se encontrava. O povo estava arrasado, o povo estava destruído, o povo de Israel estava voltando de anos de um cativeiro que machucou bastante, destruiu bastante. E Neemias viu aquela situação deplorável e o coração de Neemias se moveu. E ele teve uma preocupação muito grande com relação ao seu povo. E ali nós vamos ver que Neemias, ele tem essa preocupação, começa a nascer esse desejo, essa inquietação dentro do seu coração por fazer algo. Ele começa a imaginar, ele começa a planejar uma mudança, uma transformação na vida do povo. E isso começa a partir de um tempo que ele ora, ele coloca ali a visão que ele estava tendo para aquele país, para aquele povo na presença de Deus. Eu quero fazer isso até de uma maneira mais enfática na semana que vem, com relação a como nós podemos empreender em nome do reino de Deus. Mas antes, hoje, eu queria que você refletisse em uma visão para a sua família, uma visão familiar. Eu quero que você reflita aqui especificamente como você gostaria de ver a sua família daqui 15, 20 anos. E não sei se você sabe, mas toda a visão de futuro, a visão de mundo perfeito para nós, ela parte de uma preocupação. Nós ficamos preocupados com alguma situação e a partir dessa preocupação, ela toma conta dos nossos sentimentos, da nossa mente. E a partir dessa preocupação nós criamos uma visão que venha mudar essa realidade que tanto nos preocupa. É assim que acontece com Neemias. Ele se move a partir de uma preocupação do seu povo. Grandes projetos, grandes empreendimentos cristãos que nós vamos ver aqui, partiram de preocupações. Eu lembro de não vou saber exatamente o nome dos missionários, eu lembro de um missionário ali perto da região do Oriente Médio ali. Ele viu uma situação que entristecia muito ele ficou muito preocupado com uma realidade de um lugar onde existia muitas pessoas que foram mutiladas pela guerra. Então tinha um número muito grande de pessoas sem uma perna, sem duas pernas, sem um braço, com dificuldades tanto físicas como também dificuldades de sustento. O coração desse missionário se moveu, isso chamou muito a atenção dele. Eu creio que Deus usa isso para nos constranger e nos mover. E esse missionário, ele se move a partir de uma preocupação
E ele institui, ele empreende, ele cria uma fábrica onde todos os trabalhadores da fábrica, todos os funcionários da fábrica eram mutilados de guerra. Uma fábrica totalmente adaptada, uma fábrica totalmente pensada nessa situação, nessa preocupação que ele tinha. Vamos pensar na nossa família. Eu acredito que a preocupação que move, que gasta o nosso cérebro, as nossas emoções, está, na maioria das vezes, ligadas à nossa família. Estou certo ou estou errado? Eu acho que gasta o nosso emocional, não vou dizer gasta o nosso tempo, mas ocupa o nosso tempo, são preocupações familiares. E a partir da preocupação que nós temos pela nossa família, e a preocupação que nós temos, onde principalmente que eu acredito que seja a maior preocupação de famílias cristãs, é sempre aquela assim: nossa, os tempos estão difíceis. Nossa, como os tempos estão difíceis. Eu acho que essa é uma preocupação unânime. Partindo disso, nós criamos uma visão perfeita de mundo para nós. E uma visão perfeita de família. Nós idealizamos a família perfeita. Todo mundo aqui lembra, acho que eu estou ficando velho, meus exemplos vão acompanhando. Mas acredito que a maioria aqui lembre da famosa família da margarina, né? Acho que todo mundo aqui lembra. O que é a famosa família da margarina, né? Tinha uma empresa, não sei se era Delícia, tinha uma propaganda onde mostrava ali de manhã cedo uma família reunida em volta da mesa. Lembrando, de manhã cedo, um sol lindo, uma mesa posta, num dia de semana, uma família toda à mesa, sorridente. Ai, toma, mamãe, a margarina. Ó, filhinho, vou deixar você comer mais 2 pedacinhos de bacon. O outro, minha querida, que maravilhoso esse café. E essa propaganda, ela fez um sucesso muito bárbaro no país, principalmente, e também ela era motivo de zoação, porque as pessoas começaram a dizer e usar isso como se isso é uma utopia. A família perfeita, ela não existe. Isso aí não existe. De manhã cedo, e começar a ver exatamente essa construção que eu fiz, isso não existe. Agora eu te pergunto, não é o que nós queremos? Nós não queremos uma família perfeita? Nós não queremos um ambiente alegre, feliz? Nós não queremos o bem para os nossos filhos? Nós não queremos o bem para o nosso casamento? Você que, lembrando aqui família, tá? Pai, mãe e filhos, ok? O resto é parente, tá? Virou parente, ok? Você é solteiro, eu vou te convidar a imaginar na sua família futura, tá bom? A construir. Irmãos, Jesus sempre nos dá a oportunidade, mais para frente nós vamos ver que ele até dá um exemplo de uma construção perfeita, familiar. Nós devemos sim sonhar e criar uma visão de uma família perfeita. O problema é que muitas vezes nós temos a preocupação, nós nos movemos, nós não nos movemos. Nós ficamos só imaginando, nossa, que bom seria se a minha família fosse perfeita. E a gente fica ali sonhando, gastando o nosso tempo em sonho, e não fazemos nada, nós não nos movemos em nenhuma direção para fazer com que essa visão, por exemplo, de família perfeita, possa ser uma realidade. Irmãos, porque nós temos a preocupação e Deus nos convida a nos mover. O que Neemias faz depois que ele tem a preocupação pelo cenário ali?
O que Neemias faz? Ele vai colocar a sua visão nas mãos de Deus. Ele começa a orar. Ele intensifica suas orações, lembrando, Neemias já era um homem de oração. Ele apenas intensifica, porque agora ele tem um motivo, agora ele tem uma visão, agora ele tem uma preocupação, agora ele tem algo a mais para fazer com que ele se mova, fazer com que ele tenha uma atitude. Interessante que ele também coloca ali nas suas orações uma maneira de Deus confirmar se aquela visão que ele está tendo para aquele povo, para aquela muralha, aqueles planos, se Deus dava a bênção para ele. Se Deus estava aprovando. Não, Neemias, essa aqui é uma visão legal. Uma visão que não nasceu no seu coração, Neemias. Nasceu primeiro no meu coração. Ou seja, é uma visão de Deus. Então, muitas vezes acontece que nós ficamos imaginando, olhando, e muitas vezes nós vivemos numa época onde ficamos com inveja, porque nós temos as redes sociais aí que nada mais são do que lugares onde nós ficamos cuidando da vida dos outros e comparando a vida dos outros com a nossa vida. E ainda tendo percepções totalmente erradas, equivocadas, porque na rede social ninguém posta coisa boa. Entendeu? Não, desculpa, vocês estão ligados, né? Ninguém posta coisa ruim. Todo mundo, a foto nas férias, por exemplo, é foto nível margarina delícia. Não é assim, nem nas férias, nem nos momentos mais alegres que nós temos, as coisas não são mil maravilhas. Nós não postamos ali os nossos momentos difíceis, nós não postamos as nossas crises. E as pessoas que fazem uso intenso das redes sociais, elas querem mostrar para os outros, ou aparentar para os outros, que elas têm uma vida perfeita. E nós caímos nessa, nós ficamos olhando a vida dos outros, imaginando, nossa, como seria bom se a minha família fosse perfeita, fosse legal. E nós não nos movemos. Primeira reflexão que eu quero que nós tenhamos, as nossas orações. Nós estamos fazendo uso das nossas orações para colocar a vida do nosso lar, a vida da nossa família. Temos orado pelo nosso ambiente familiar, temos orado pelo nosso casamento, temos orado. Se a gente se preocupa tanto com os filhos, se a gente se preocupa tanto com a hostilidade dos tempos que nós estamos vivendo, as nossas orações deveriam estar recheadas de clamores e motivos para intercedermos pela vida dos nossos filhos. Para os adolescentes eu falei, olha, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Vai chegar a hora que vocês vão ter uma família. Agora, você já está orando pela sua família? Você pode não ter uma família agora, você ainda não conduz uma família, mas comece já orando. Deus, olha, eu creio, em nome do teu filho, que tu tem um varão para mim, tu tem uma varoa para mim. Glória. Se não tem, Deus, eu estou te pedindo, separa umzinho para mim aí. A gente está vivendo uma era, isso começou na minha adolescência, já tinha isso. A moda do orar. Encontrava um jovem, né, ou vice-versa, eu queria te convidar para orar. Isso me irritava isso aí. Eu falava assim, né, na época, né, eu não quero começar a orar, eu quero chegar e dizer, minha filha, eu sou resposta de oração. Que negócio é esse? Eu estou orando aqui já uma vida. Estou orando aqui uma vida para me chegar aqui agora e tu me convidar para orar. Não, negócio, já vi que não é. Desculpa, ó. Não, só responde a gente. Assim como nós oramos antes de termos filhos, devemos orar antes de termos filhos. Devemos orar desde do agora, do presente. Meu irmão, se tem uma coisa que eu já estou orando desde agora, é com quem minhas filhas vão casar.
Não. O mundo não é hostil, não nos preocupa. Então por que nós vamos perder tempo aí temendo, sendo que nós temos acesso ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao que cuida de nós, ao que nos traz toda a paz, que nos traz descanso? Como nós temos esse descanso, como nós temos essa confiança, como nós temos essa paz? Quando nós levamos os nossos problemas nas mãos de Deus. Irmãos, nós vivemos uma geração, uma era, onde as pessoas não querem, homens e mulheres não querem assumir responsabilidades. Neemias não foi obrigado a assumir essa bronca aí de levantar a muralha lá. Mas ele assumiu uma responsabilidade. Se você é homem, se você é mulher, saiba que Deus de antemão já deu responsabilidades universais para nós. Lá em Efésios você vai ver que o homem, ele tem que liderar a sua família, ele tem que dar a vida pela sua família. A mulher, ele tem que ser auxiliadora, a mulher, ela tem que ser submissa ali ao seu marido. Nós vivemos uma geração onde mulheres, né, temos aí o feminismo crescendo cada vez mais, elas não querem submissão. E ela esquece que a submissão não é ao seu marido, primeiramente a submissão é a Deus. E os homens, eles têm fugido. Ou eles se omitem da sua responsabilidade, ou eles somem. Você vai fazer uma pesquisa e você vai ver um monte de lar onde homens não assumiram a sua responsabilidade. Isso tem chegado às gerações mais novas, aos adolescentes. Nós estamos vivendo uma época de infantilização eterna. Eu sei que é um extremo que eu vou falar aqui agora, mas a minha avó, se não me esqueço, não estou errado, ela casou acho que com 13 anos. Calma, eu sei que isso aí é um extremo, mas aonde eu quero chegar? Hoje em dia, o adolescente ele não quer criar responsabilidade nenhuma. E quando ele tem uma responsabilidade, ele comete um ato, ele diz que ele não, eu fiz um filho, mas eu não queria, eu sou muito novinho ainda, foi um ato falho. E nós estamos ensinando nossas crianças, os nossos adolescentes, que eles não precisam ter responsabilidades. Aí eles vão crescendo, e são eternas crianças. Na época que eu morava no Rio de Janeiro, tinha um fenômeno lá, que era o solteirão de 40 que morava na praia. Não era, isso aí deu até filme no Brasil, isso é baseado numa realidade. A quantidade de homens que têm mais de 40 anos, que não trabalham, vivem às custas do pai, morando no apartamento na beira da praia e gastam o dia todo surfando e jogando vôlei, é um negócio assustador. Sabe o que é isso? É uma eterna criança. Pessoal, se nós queremos concretizar um sonho, que essa visão, que eu creio que é uma visão de Deus, ela se realize, ou que a gente consiga chegar próximo a ela, nós precisamos assumir responsabilidades. Assumindo responsabilidades, nós também vamos assumir sacrifícios. Uma coisa, muito comum em família, toda família passa por isso, eu já passei, eu passo, todos nós passamos. Às vezes nós queremos conquistar algo mais. Eu quero mudar de carro, eu quero comprar um carrinho, eu quero comprar uma moto. Eu quero tanto ter uma casinha. E a gente fica só no eu quero. Mas o que você tem feito para atingir pequenos objetivos, por exemplo, familiares? Você quer conquistar algo, um carrinho, uma moto, você está economizando? Você está deixando de comprar a pizza? Você está deixando de tomar a Coca-Cola? Você está fazendo sacrifício? Você está enxugando? Você está fazendo um planejamento familiar para ver onde é que está indo os pilas?
Onde é que está gastando demais? Você tem feito um esforço, porque progressão, crescimento exige responsabilidade e sacrifícios. Você tem feito isso, senão você não vai conquistar nada. Às vezes acontece o contrário. Aí quando vê, estão lá comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola. Um dia, né, meu amor? Um dia nós vamos conquistar o nosso carrinho, né? Aí vai ver, no final do mês, uma nota só de bobagem. Neemias, ele teve uma visão, ele se moveu, ele assumiu uma responsabilidade, ele fez sacrifícios. Ele deixou para trás uma função que ele tinha, que era o copeiro do rei, uma função muito confortável, uma função muito cômoda para ele. Tinha um status. Ele era uma das pessoas, se não a pessoa mais próxima ao rei. Ele deixou tudo isso para ir lá, no meio de uma terra arrasada, porque ele tinha um sonho. Já diria o Martin Luther King lá, né? Ele tinha um sonho. Ele tinha uma visão de algo que iria mudar a realidade de um povo. E isso estava incomodando ele. Geralmente, principalmente no âmbito familiar, as visões, elas não nascem somente de uma preocupação. Elas nascem também de um ambiente ou de um lugar onde se perderam muitas coisas. Ou seja, não há apenas uma preocupação, há dores latentes e intensas. Coisas se perderam dentro daquele lar. Se perdeu o respeito, se perdeu o amor, se perdeu a alegria, se afastaram da fé. Vocês lembram da história da dracma perdida? O que é a dracma perdida? Uma mulher está lá, ela tinha 10 moedas, quando vê, ela percebe que perdeu uma moeda. A moeda era bastante valiosa. O que aquela moeda faz? O que essa mulher faz quando percebe que se perdeu uma moeda muito importante para o orçamento familiar dela? O que essa mulher faz? Ela procura incansavelmente essa moeda dentro de casa. Você quer ver essa história? Você vai lá em Lucas 15, depois verso 8. Essa mulher procura intensamente essa moeda. Olha, ela deve ter arredado sofá, ela deve ter arredado geladeira. Claro que não tinha geladeira, mas eu estou sonhando aqui. Ela deve ter arredado a televisão, ela deve ter tirado o tapete. Ela deve ter varrido, ela deve ter limpado. No final, a história é uma analogia para algo muito mais importante. Está falando de uma vida aqui salva. Mas no final, ela tem uma alegria imensa, que ela chama a vizinhança para celebrar o fato dela ter encontrado uma moeda perdida dentro de casa. Ou seja, o fato dela ter encontrado algo de muito valor dentro de casa. Muitas vezes o que nos move faz com que nós queiramos ter uma visão bonita da nossa família. Não basta só a motivação do querer e ter aquela imagem linda na nossa frente, mas estamos sendo movidos pela preocupação e por dores. Perdemos coisas importantes dentro do nosso lar. Gente, é lógico que Deus, na sua soberania, Ele se move, mas Ele também abre um caminho para o nosso movimento, para o nosso mover. Existe a soberania de Deus e existe a nossa responsabilidade humana. Qual é a visão que você tem hoje da sua família? E do outro lado, coloque ali a visão que você deseja ter, que você quer conquistar. Mas para isso, você precisa assumir responsabilidades. Você precisa assumir sacrifícios. O problema, gente, é que nós queremos a visão, mas nós não queremos o processo. Queremos as coisas prontas.
Quem nunca aqui esteve em casa, nossa, eu já fiz isso muito, imaginou um prato, tipo MasterChef, perfeito, nossa, cebolinha fresca, tomatinho fresco, nossa, cortadinho, adoro temperinho verde, nossa, um temperinho verde, uma massa também, ali num molhinho de alho, óleo, uns escalopezinhos de frango, a carne está muito cara, uma saladinha, imaginou o prato perfeito, né? Salivou e tal, foi no mercado, foi lá, comprou até algumas coisas e tal, aí passou na parte do congelado ali, mas eu já estou cansado, por via das dúvidas, eu vou levar essa lasanha aqui congelada, que não tem forma de nada, tem forma de um tijolo usado, aí leva, aí chega em casa, cansado, com preguiça, não, cozinhar eu não vou cozinhar. Quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar nem essa lasanha. Eu vou ligar aqui para o iFood. Quem nunca? Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Por conta de muitas vezes de um cansaço, e um cansaço muitas vezes gasto em coisas que não estão ligados a prioridades na nossa vida, nós terceirizamos, nós estamos na era da terceirização. Nós não queremos mais criar os nossos filhos, nós queremos que alguém crie ele por nós. Nós não queremos ter o esforço de educar, de ensinar, nós terceirizamos. Nós que estamos vivendo numa época onde tudo, principalmente aqui no Brasil, tudo nós queremos de mão beijada. Nós queremos que alguém faça por nós ou nos dê. Exigimos isso do governo, exigimos isso de empresas privadas. Vemos uma geração que não quer se movimentar, que quer que entregue algo pronto, para que o seu conforto não seja desgastado. E não importa da forma com que vem. O importante é que venha de graça. E nós vamos terceirizando várias áreas da nossa vida, ou deixando de lado. E ainda nos atrevemos quando chega a noite, antes do sono pegar profundamente, nós imaginamos ali, já pensou se a minha família fosse assim? Aí dormimos e aquele ciclo que continua. Neemias teve um plano, ele criou um plano. Ele teve, aí veio o mover de Deus, Deus moveu o coração do rei. Movendo o coração do rei, ele teve acesso ao rei e ao que o rei possuía. Então ele sabia quantas madeiras ele ia precisar do rei, ele sabia quais as pessoas ligadas ao rei ele iria precisar. Ele tinha um plano. Quando ele chega lá no local da muralha também, ele faz uma varredura lá, ó. Ele tinha um plano. De novo, quais são os planos para o seu lar? Está faltando amor, qual é o plano? Precisa melhorar alguma coisa, qual é o plano? O que você tem feito? Já siga os passos, já levou a oração, já planejou, está colocando em execução, tem procurado ajuda se o assunto é muito grave ou precisa realmente de uma ajuda, de uma solução, de um amigo, de uma amiga. Quais são os seus planos? Ou você vive que nem o brasileiro, o negócio é chegar em cima da hora e empurrar com a barriga. Desculpa a todos os brasileiros aqui, tá? Eu vou falar por mim então. Tá? Às vezes nós deixamos para a última hora. Sorte dos uruguaios que eu não conheço muito bem vocês. Esperem mais um pouquinho, eu estou estudando. Mas a fronteira, gente, a fronteira é única. E aí entra todo mundo no mesmo barco. Planos, sonhos, visões exigem mudanças. Seja qual for o plano ou a visão que você construa na sua mente, ela vai exigir mudanças.
A mesma coisa foi Neemias. Teve uma mudança muito drástica para a sua vida, para a vida do povo. O povo estava desorganizado. Neemias organizou de tal maneira que cada pessoa, cada família tinha uma posição exata na construção da muralha. Ele pensou em cada detalhe. Ele planejou e ele executou. Investimentos e tempo. Você tem investido na sua família? Quando a gente fala em família, a gente não fala de gasto, a gente fala de investimento. Não é tempo perdido, é tempo investido. Ou você tem terceirizado o tempo para o celular, para a televisão, se tratando de filhos, ou se tratando de lar. Muitas vezes eu me pego assim, nossa, eu estou gastando muito tempo. Às vezes a gente está em família, eu vejo assim, nossa, eu estou aqui com o celular. Esse tempo aqui vai ser um tempo perdido lá na frente. Eu vou olhar para trás e vou dizer assim, nossa, se eu deixasse um pouco o celular de lado. Aí você vai dizer assim, não, mas são coisas importantes, mas será que é algo mais importante do que a sua família? Deus ele nos dá esses insights através do seu Espírito Santo falando no nosso coração e muitas vezes nós deixamos de lado. Precisa, meus irmãos, o nosso lar precisa de investimento, tanto de tempo quanto de investimento mesmo. Dinheiro. A gente precisa investir no nosso lar. E aqui caminha com algo paralelo a uma pergunta, que foi a pergunta que eu fiz para os adolescentes. Eu quero te perguntar agora. De que maneira a sua visão de lar perfeita, de que maneira ela está conectada com o reino de Deus? Nessa sua construção toda, aonde é que está o reino de Deus? Ah, espera aí, pastor, que eu vou fazer um detalhezinho aqui. Domingo nós estamos na igreja. É pouco. De que maneira a sua vida... Tem uma frase que eu vi num livro que eu estou lendo agora, que a nossa vida pessoal, ela faz parte de um pequeno quebra-cabeça ou mosaico do reino de Deus. Ou seja, a forma com que nós vivemos, a palavra de Deus vai dizer que nossos filhos, por exemplo, são flechas. No meu desenhozinho, meu humilde desenhozinho, na sexta-feira, eu falei para os adolescentes que enquanto eu estava desenhando, eu me emocionei e me entristeci também. Porque eu desenhei eu, com a minha barbinha, entendeu? E profetizei ali, cabelos ainda. Desenhei a minha esposa. Quando eu fui desenhar minhas filhas, eu desenhei um microfone na mão da Elisa, porque o apelido dela em casa, carinhosamente, é Gaitinha. Então, eu creio, né? Se ela tem uma gaita na boca para gritar, ela vai ter para cantar também. Na camisa da Sofia, eu botei uma camisa nela e escrevi assim, missões, como se ela estivesse fazendo missões. Enquanto eu desenhava, eu comecei a refletir. Será que eu tenho me sacrificado o suficiente para que essa visão, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, será que eu tenho dado o investimento suficiente de tempo e valor para que essa visão se realize, para que essa visão se concretize? E aí fica a reflexão para você, essa reflexão para nós. De que maneira a nossa família está envolvida no reino de Deus? Semana que vem nós vamos falar sobre empreender no reino. Tem algo que você já deve ter ouvido falar que... Sabe por que o nosso país está do jeito que ele está? Porque famílias destruídas, famílias fortes, igreja forte,
nação forte. As famílias estão destruídas. Mas Deus nos dá a oportunidade, Deus nos dá tempo na sua misericórdia para que nós reconstruamos. A terra estava arrasada. A terra estava arrasada em Israel. Mas Deus moveu a sua mão, tocou corações, tocou o coração de Neemias, de outros homens, Esdras e outros homens. E esses homens se moveram em prol do reino de Deus. De que maneira você tem envolvido a sua família no reino? De que maneira você tem envolvido a sua família na igreja? Na igreja é um meio para que você possa se conectar ao reino. Um emprego, ele pode ser um emprego qualquer, ou ele pode ser uma peça no reino de Deus. A maneira que você for viver o seu emprego pode ser algo ali que você não vê a hora de chegar no final de semana e ir para casa. Ou você pode ver o seu emprego, o seu lar, o seu ambiente de trabalho como uma oportunidade de servir no reino de Deus. Famílias são essenciais para que a gente possa se envolver no reino de Deus. Entenda isso, nós somos parte de algo maior. A nossa visão pessoal e particular, ela deve estar fazendo parte de um mosaico. O mosaico é aquela imagem, aquele desenho, geralmente é feito em vidros, que ela é feita de vários pedacinhos. Deus, ele tem um plano, ele tem um reino, e você pode fazer parte desse reino. A sua família, o seu lar. Eu vejo muito, e é algo que desde cedo eu tento já, ali em casa, já falar, não, essa não é a nossa prioridade. Eu não sei o que a Sofia vai ser de profissão, eu não sei o que a Elisa vai ser. Eu tento relembrar sempre lá em casa, Pri, a nossa missão maior é que a Elisa e a Sofia, elas amem a Jesus. E nós vamos investir nisso. Nós vamos investir nisso. Sabe qual é uma luta para nós lá em casa? Eu vou confessar aqui para você ver que a luta está em todos os lugares. É fazer culto doméstico. Fazer culto na semana, reunir a família. Tem sido uma luta. E muitas vezes eu me deparo e falo assim, não é porque nós não temos tempo. Não é porque a vida está corrida. É porque não tem sido prioridade. Às vezes a gente dá essa desculpa, não, eu só estou no domingo e assisto porque a minha vida é muito corrida. Não, não é essa a desculpa. Desculpa, pessoal, mas não é. A desculpa é porque não é a nossa prioridade. Porque quando é a nossa prioridade, nós nos movemos com uma paixão e com um amor. A pergunta é, qual é a nossa prioridade? Aí eu, depois. Qual é a nossa prioridade? Aí entra o culto doméstico. Porque o culto doméstico, nós temos a liberdade de buscar a Deus. Eu não sei quem faz culto doméstico, quando faz, de que maneira faz. Mas ele termina com todas as nossas desculpas, por isso que dói aqui dentro. Sabe por quê? Porque é a nossa casa, é o tempo que nós gerimos, é os horários que nós separamos. Você entendeu? Não se trata de igreja, se trata do nosso relacionamento com Deus. Eu falo para vocês, é algo que precisa ser resgatado. É o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida e na vida do nosso lar. Você sabia que lá atrás, quem ensinava o filho o caminho onde ele deveria andar eram os pais? Isso é mandamento bíblico, sempre foi. Mas nós terceirizamos para a igreja.
Sabia que lá atrás os cultos, eles não eram só no dia de domingo. Eles eram realizados em casa. As famílias se reuniam em volta da palavra de Deus. Investiam tempo, investiam recursos. A gente vai ver ao longo da história famílias que tinham até banda em casa. Porque eram investidos na adoração e no louvor a Deus dentro de casa. Deus, Ele nos dá, meus irmãos, oportunidades. Deus, Ele nos dá a imagem da família perfeita. Lá em Mateus 7, você conhece essa história? Ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: todo aquele, pois, que escutas estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A analogia aqui que a casa não é uma casa normal. Aqui a casa é a nossa vida, aqui a casa é o nosso lar. E aqui dá o retrato da família perfeita. Qual é a família perfeita para você? Eu não sei para você, mas para mim a família perfeita, independente dos retoques, independente da pintura, independente dos detalhes, a família perfeita que eu desejo, que eu oro, é para que venham as tempestades, venham os problemas, que eles terão, eles existirão, e eles irão bater na nossa casa, que venha o que vier, a nossa família ela não caia. E Jesus fala que o lar que não cai, a casa que não cai, é aquela casa que é construída sobre os seus preceitos, sob a sua palavra. Aquele que constrói a casa baseado na palavra de Deus, ele vai ter uma casa, não é que ela pode não cair, ela não vai cair. Não é que pode, ela não vai cair. Aqui diz que com certeza vai vir a tempestade, com certeza vai vir a chuva, com certeza vai vir os problemas, mas a casa que está firmada na rocha, está firmada em Cristo, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha. Pode vir o que for, essa casa vai permanecer em pé. Eu não sei se a sua casa está sendo construída na rocha ou na areia, ou meio a meio, porque tem essa do meio a meio também, né? A gente está construindo aqui na rocha, de repente, não, essa parte aqui não vou dar tanta atenção, vou construir na areia. Não sei. Mas há tempo de recomeçar. Há tempo de, o melhor sempre, se tu vai conversar com alguém que entende obra, que eu não entendo nada de obra. Eu não sou engenheiro, só fui assistente de pedreiro, o máximo que eu fui. Servente pedreiro, o máximo. E nem servente eu era, porque não deixava eu fazer coisas legais. Eu não podia fazer parede, não podia fazer nada. Eu fazia a massa e carregava, só. Tem situações que quando um mestre de obra vai analisar a obra, ele fala assim, ó, isso aqui é melhor derrubar e fazer de novo. Porque não adianta insistir em algo
que começou errado. Não adianta insistir num terreno que tem tudo para dar errado. É como se você estivesse construindo e o engenheiro, o mestre de obra, estivesse falando para você assim: isso aí vai cair, e você vai cair. Aí você vai e fala: não, mas eu acho que não. Comigo é diferente, eu acho que não. A palavra de Deus já diz: você quer uma casa, um lar que perdure, não importa se o tempo lá fora está ruim, não importa se os dias estão maus. A nossa construção, a nossa visão de lar precisa estar sendo construída diante dos preceitos de Deus. Isso vai exigir de nós tempo, isso vai exigir de nós sacrifício, isso vai exigir de nós responsabilidade, isso vai exigir de nós recursos, isso vai exigir de nós investimentos, e isso vai exigir de nós mudança. A nossa personalidade muitas vezes vai ter que mudar. As nossas reações baseadas nas circunstâncias vão ter que mudar. A maneira com que nós lidamos no nosso lar vão ter que mudar. Porque Jesus nos chama para uma vida de mudança. Entenda isso. Se você começou a caminhada no reino de Deus, seguindo Jesus, e em nenhum momento doeu, em nenhum momento houve dores, em nenhum momento você teve que lutar contra você mesmo, então você não está caminhando na direção de Cristo. Porque o chamado dele é único. Se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. O controle está sobre mim. É isso que ele fala. Os preceitos, a lei, os ensinamentos, ele nos dá não para nos controlar, não é para nos manter, não, é o contrário, é para nos dar liberdade. E liberdade essa que faz com que nós tenhamos uma vida segura e de paz nas mãos dele. Para isso que ele nos dá os preceitos, para isso que ele nos dá a palavra dele. Para que a gente possa viver uma vida encarando o que for para encarar. Por quê? Porque você está construindo a vida e construindo uma família de acordo com a vontade de Deus. Aí de novo eu volto para o começo e a gente termina aqui. Não é bonito você ter a visão de uma família bonita? Não é legal ter a visão de uma família perfeita? Quando eu falo perfeita, meus irmãos, é lógico que nós somos humanos. Mas uma família perfeita que eu digo que, apesar das circunstâncias, apesar das provações, das tempestades, ela permanece em pé, buscando a Cristo, vivendo cada um ali a sua responsabilidade, o seu papel. Isso não é utopia. Não é utopia. Porque se for utopia, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. É forte isso, né? Se for utopia, Jesus é mentiroso. Porque o que ele nos fala é verdade. Que nós possamos confiar nas palavras de Jesus. Que nós possamos assumir essa responsabilidade. Que nós possamos orar, meus irmãos. Você já reparou o quanto nós oramos pouco? Eu estou no barco. Você já reparou quanto nós oramos pouco? Você já reparou que a coisa mais básica que Deus nos dá para termos um relacionamento com Ele espiritual é a oração e a leitura da Bíblia? São coisas básicas,
podem ser feitas em qualquer lugar, no calor da nossa casa, em qualquer ambiente, seja onde for. Coisa mais básica, oração e leitura da palavra de Deus. O que a gente denomina como devocional. Isso, 15 minutos. Estou sendo bem bonzinho com todo mundo aqui. 15 minutos. Você já reparou o quanto esse devocional ele é atacado? O quanto de desculpa nós damos para não fazer isso? O quanto tempo, muitas vezes, nós ficamos sem fazer isso? Você já parou para pensar? Agora, nós não deixamos de terminar a nossa série, nós não deixamos de assistir o nosso jornal, nós não deixamos de acessar o nosso Instagram, nós não deixamos de mexer no nosso Facebook, nós não deixamos de fazer muita coisa. Agora, conversar com Deus, colocar a nossa família, os nossos problemas nas mãos dEle, a quem nós louvamos, adoramos, nós falhamos. Que a nossa oração hoje seja para que Deus fortaleça a nossa vida, o nosso espírito, o nosso coração, para que nós possamos sermos sustentados pelo seu mover na sua presença. Se você tem falhado, eu sou o primeiro aqui, meus irmãos, eu tenho falhado. Eu não sei como é que tem sido a sua responsabilidade diante da sua família. Eu tenho falhado. E às vezes eu me encontro numa situação que eu digo assim, eu não vou dar conta. E aí vem a culpa. E aí vem aquela situação assim, nossa, como é que eu fui chegar nesse nível? Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele é misericordioso. Ele nos convida a recomeçar. Ele nos coloca em pé. Ele nos sustenta. Se você, assim como eu, tem fracassado, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a vida da sua família nas mãos de Deus. Se você ainda não é líder de uma família, você não é pai, não é mãe, coloque a vida da sua futura família desde já nas mãos de Deus. Que isso seja um hábito nas suas orações. Eu te convido nesse momento a abaixar a sua cabeça e a orar nesse lugar, nesse exato lugar que você está, colocando a sua vida nas mãos de Deus, colocando a vida do seu lar nas mãos de Deus, confessando os seus pecados. Eu aqui confesso, Deus, eu tenho falhado, eu tenho fracassado. Que Tu sustente a minha vida, que Tu sustente as nossas vidas, para que o nosso olhar, o nosso coração possam estar na Tua direção. Um mundo que nos oferece muita coisa para nos dispersar. Que o nosso coração e a nossa fé possam estar firmadas em Ti. Que as nossas orações possam ser movidas com a preocupação com o nosso lar. Abra o seu coração, converse com Deus, que Deus dê direcionamento, que Deus mova a sua mente e o seu coração.